O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em pastos bem verdejantes, Cristo me faz descansar. Agradecemos, ó Pai, ó Jesus, por tu seres o nosso amigo fiel e o nosso pastor. Podemos descansar em Ti. Nós vamos meditar um pouco aqui em Atos 8 e lembrar um pouco do passado de Paulo, que se chamava Saulo. Não é à toa que Paulo, nas suas epístolas, diz que todos nós somos pecadores e necessitamos da graça de Deus. A tua graça nos basta. E ele diz os pecadores dos quais eu sou o principal. Então, ele não se achava uma pessoa digna de receber a salvação em Cristo, mas recebeu e todos podem receber pela fé em Cristo Jesus, por tudo que Jesus Cristo fez na cruz, toda a sua obra redentora. Então, a graça está aberta a todas as pessoas que querem. E muitas vezes, lembrar o passado de alguém que se arrependeu e que creu em Jesus Cristo, ou de nós mesmos, é bom para nós vermos o quanto que Deus nos perdoou. Não é para nos martirizarmos, mas para vermos o quanto Deus nos perdoou e o quanto nós temos que ter misericórdia também dos pecadores que ainda não creram em Jesus Cristo e ainda não receberam a salvação. Aqui em Atos 8 diz, e também Saulo consentiu na morte dele. Aqui estava falando sobre Estevão, né? Esse dele é Estevão, que foi apedrejado. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então vamos ver aqui o que é que Filipe pregava. Lhes pregava a Cristo. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O Evangelho tem que ser pregado mostrando para nós, pecadores, que Jesus Cristo, Ele quer nos salvar. E Ele pode nos salvar. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo, este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Novamente, o que é que Filipe pregava? Acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, que é o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A Bíblia também fala sobre isso.
e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Agradecemos ao Pai, porque todos os que creem em Jesus Cristo recebem o Espírito Santo e nós vivemos pelo Espírito. Nós não vivemos mais sob o castigo da lei. Jesus Cristo nos libertou, nos salvou, porque nós somos transgressores da lei e precisamos de um Salvador, de um Redentor. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nós vemos aí o exemplo de Saulo, né? Antes de ser Paulo, antes de ser seguidor de Jesus Cristo. O quanto ele perseguiu a igreja de Deus. Por ignorância, por achar que estava fazendo correto. E ele teve o privilégio de ser interrompido pelo próprio Jesus Cristo quando disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, quando alguém persegue o cristão, está perseguindo o próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus, Todo-Poderoso, mas misericordioso, Salvador e pronto a perdoar todo aquele que crê nele, seja em qual momento da vida, ou no início da vida, ou no final da vida, Jesus Cristo está de braços estendidos, chamando para que as pessoas creiam nele e recebam a salvação de graça, por tudo que ele fez lá na cruz do Calvário, por toda a sua obra redentora, pela sua ressurreição e pela promessa da sua vinda, nós temos esperança de nos encontrarmos com ele e estarmos com o Senhor para sempre. Amém.